Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tony Montenegro, estou trabalhando com vocês na disciplina de Análise e Modelagem de Software. Hoje na aula a gente vamos ver a nossa primeira videoaula, onde vamos apresentar para vocês uma pequena motivação que vai tratar de justificar o porquê da gente estudar essa disciplina, por que analisar e modelar um sistema antes do seu desenvolvimento, antes da sua produção. Então, eu trouxe para vocês, na nossa primeira aula, uma apresentação simples que vai mostrar quais são as necessidades que nós temos de ter uma modelagem visual. Então, como vocês já acompanharam, já vem acompanhando dentro da apostila da disciplina, existem várias formas, vários modelos que nós podemos criar a partir de softwares que nos auxiliam para fazer esse modelo, e esses modelos eles vão servir como base para a gente produzir um sistema, para a gente programar um software. Então, dentro do curso Técnico em Informática para a Internet, nós iremos trabalhar nessa disciplina todas as bases necessárias para que a gente consiga desenvolver projetos para a criação de softwares. Então, isso tudo acontece antes, durante e depois da produção de um software. Então, podemos pensar o seguinte, pessoal, da mesma forma que a gente constrói uma casa, construir um software, a gente só consegue fazer essa construção se antes a gente fizer um projeto, né? Então, na construção de uma casa, por exemplo, nós temos a planta baixa, nós temos a planta em 3D hoje, e fica muito difícil da gente construir uma casa sem a gente saber quais serão as dimensões dos meus quartos, das minhas salas, da cozinha, dos banheiros, sem a gente saber que tipo de material a gente vai utilizar para fazer essa construção, como vai ser a base, o alicerce da nossa casa. E a partir de todo esse projeto que é feito lá por um arquiteto, por um engenheiro civil, a gente constrói a residência. Então, da mesma forma, nós temos hoje também os projetos de software. Então, para a gente construir um programa, para a gente construir uma página da internet, a gente precisa ter um guia. E esse guia é o que a nossa disciplina vai trabalhar. Então, é extremamente importante da gente ter uma representação visual, assim como na planta da casa, nós temos uma representação visual do nosso sistema. Ou seja, a gente vai criar um diagrama ou vários diagramas que vão representar através de formas visuais, como a gente vai tentar implementar esse sistema ou como a gente prevê o projeto desse sistema. Também a gente tem uma necessidade de descobrir todas as etapas que vão ser percorridas para a gente produzir, né, um sistema a partir do ponto de vista do nosso cliente. Então imagine o seguinte, a gente não vai produzir um sistema, um site para nós utilizarmos da forma que a gente quer. A gente tem que sempre pensar como o nosso cliente ou a pessoa que vai utilizar o nosso sistema pensa da melhor forma que ele precisa utilizar. Então, a gente tem que estabelecer um rumo, a gente tem que estabelecer um guia. E esse guia e esse rumo vai determinar quais são os pontos mais importantes a partir do que o nosso cliente ou do que o usuário do nosso sistema pensa. Então é muito importante da gente conversar diretamente com esse cliente e a partir desta conversa trazer para nós, através desses modelos gráficos, um rumo, um norte no qual a gente vai nos guiarmos para desenvolver o sistema. Outra questão importante é a necessidade da gente estabelecer um padrão, uma padronização de comunicação que vai facilitar dentro de uma equipe de desenvolvimento. Então imagine o seguinte, hoje em dia a gente não produz um software sozinho, a gente não produz um sistema sozinho. Então tem uma equipe, normalmente um grupo de pessoas envolvidos nesse desenvolvimento. E para que a gente consiga sempre conversar com esse grupo de pessoas e entender o que o outro está fazendo, né? A gente divide normalmente as tarefas de programar um sistema ou de criar e modelar um sistema, a gente tem que sempre estabelecer uma padronização de comunicação. Essa padronização de comunicação vem através desses diagramas que a gente vamos estudar nessa disciplina. Então, a forma com que a gente vai implementar, o tipo de linguagem, os meios que nós vamos utilizar de banco de dados,
entradas, saídas e toda a parte de processamento mais interno, de codificação mais interna do nosso software vai ter que estar padronizada. E todas as pessoas envolvidas nesse sistema vão ter que ter o mesmo entendimento. Então, mais uma forma da gente utilizar esse tipo de modelagem para conseguir padronizar e que todo mundo tenha o mesmo entendimento do sistema. Um sistema, pessoal, também ele possui muitas classes, né? Centenas e milhares de classes, e nem sempre essas classes elas vão ser vistas por uma única pessoa, né? Então, imagine um sistema grande, aí, uma página para uma imobiliária, por exemplo, onde eu tenho que gerenciar várias informações sobre essa imobiliária, todas as formas de venda, todo o sistema de cadastramento de novos imóveis, as pessoas que são responsáveis por esses imóveis. Então tem muitas informações aí nesse sistema. E isso vão gerar muitas classes, né? Muitas divisões desse sistema. Só que essa classe, normalmente ela não vai ser vista por um único programador, não é uma única pessoa que vai desenvolver inteiramente o sistema. Ele vai desenvolver uma parte do sistema, uma outra pessoa vai desenvolver uma outra parte do sistema. Então, dependendo do nível de hierarquia que nós temos aí e da quantidade de classes ou de pedaços que o meu sistema vai ter, eu posso padronizar isso e apresentar um diagrama de classes que vai tentar organizar isso e fazer as divisões dessas tarefas. Por exemplo, no nível do cliente, o cliente não tem a necessidade de entender como funciona uma classe lá do meu modelo de programação. Ele só precisa dizer o que ele quer no meu sistema. Ele vai chegar lá, ele vai contratar a empresa e ele vai dizer: eu quero que vocês façam isso, isso e isso. Então ele não precisa ter conhecimentos técnicos, mas a gente, como programadores, como pessoas que vão implementar o sistema, nós precisamos ter total conhecimento técnico em relação a todas as informações, aos requisitos que o meu cliente veio até mim e pediu para a gente fazer, e a partir daquilo ali eu vou transformar isso em codificação. Então, o meu diagrama de classes, ele serve não só para mim, como cliente, compreender como é que vai ficar o meu sistema, mas também para mim, como programador, desenvolvedor do sistema, tentar compreender todos os detalhes, né, e a partir desses detalhes implementar isso numa codificação, numa linguagem de programação. A criação de um modelo ela deve ser feita independentemente da sua implementação. Ou seja, eu tenho que criar um modelo geral. Não importa qual a linguagem de programação eu vou utilizar para implementar o meu sistema. Não importa qual é o SGBD, qual é o gerenciador de banco de dados que eu vou utilizar no meu sistema. Não importa qual é o tipo de interface gráfica que eu vou utilizar no meu sistema e nem se eu vou utilizar ou não interface gráfica. Essas decisões, elas têm que ser colocadas em outros momentos. Então, quando eu crio um diagrama, normalmente ele vai ser geral, ele não vai levar em considerações muitos detalhes. Ele só vai colocar realmente aquilo que vai afetar o meu modelo de negócios inicial, ou seja, aquele projeto do software com as informações que são necessárias para que o meu sistema entre em funcionamento. Então, para finalizar e para fechar essa motivação na qual a gente vai utilizar uma modelagem visual para representar um software, a utilização desses modelos, desses diagramas visuais, eles vão facilitar a minha visualização. E eu posso ser um cliente, eu posso ser uma pessoa totalmente leiga nos conceitos técnicos, mas se eu visualizar aquele modelo, aquele diagrama que foi criado, eu vou conseguir ter o meu entendimento do sistema. E eu, como um programador, alguém que já tenha conhecimentos técnicos, que estou fazendo um curso técnico em informática, por exemplo, eu vou conseguir ter as noções daquilo que eu necessito para começar a minha implementação. Então, normalmente a gente consegue criar um modelo melhor e sempre refinar o nosso modelo mais antigo, o nosso primeiro modelo, para tornar ele mais flexível, mais robusto e principalmente reutilizável. A ideia de reutilização é importante também. Eu posso ir refinando o meu modelo, posso criar um modelo mais geral, mais específico e depois ir generalizando ele. E aí a ideia de reutilização é importante também. Ou seja, eu posso usar o mesmo modelo para criar diferentes tipos de sistemas, de acordo com o tipo de informação que eu estou gerenciando.
Bom, pessoal, aqui nós terminamos a nossa primeira aula, onde eu tentei mostrar para vocês o porquê da gente estudar uma representação visual ou um projeto visual de software para a gente implementar um programa ou um sistema no computador. Essa aula aqui é mais uma aula introdutória que a gente justifica o uso da nossa disciplina e a aplicação desses conceitos na nossa disciplina. Na próxima aula a gente vai ver a história da UML, que é um modelo padrão que vai gerenciar vários tipos de diagramas e a gente vai estudar daqui para frente alguns desses diagramas e vocês vão implementar na prática. Lembrando que o nosso trabalho prático também está envolvido com softwares de modelagem que vão utilizar alguns desses diagramas que nós vamos ver nas próximas aulas. Até lá!